Graça e paz, igreja do avivamento. Sem perca de tempo, eu gostaria de pedir para vocês pegar a Bíblia de vocês. E quem não estiver trabalhando, não estiver com nenhuma função hoje na igreja, tome o seu lindo lugarzinho em algum lugar aqui na frente. Amém? Dando continuidade nessa noite, na série de cultos, construindo pontes para um novo nível. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração nessa noite e falasse para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, o Senhor tem sido meu confidente fiel nesses últimos dias. O Senhor tem visto tudo aquilo que ninguém tem conseguido ver. Nessa noite eu vim até aqui, porque eu ainda acredito na voz do Teu Espírito. Eu ainda acredito nos Seus ensinamentos. Eu ainda acredito, Espírito Santo, no Seu abraço. Eu ainda acredito, Espírito Santo, em todas as coisas que o Senhor tem para me dizer nessa noite, nesses dias. Nós estamos chegando no mês de outubro, já metade de outubro quase. Falta um mês e meio para acabar o ano. E você ouviu uma palavra profética no dia 31 de dezembro aqui para a entrada do dia 1º de janeiro. Que esse ano seria um ano aceitável na sua vida. E tudo que você tem visto na sua frente até agora são momentos muito difíceis, momentos muito delicados, momentos onde você honestamente tem falado para o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, Ele tem ouvido que você tem vontade sim de desistir, que você tem sentido vontade sim de jogar tudo para o alto. Mas eu queria te dizer nessa noite que Ele te diz: joga tudo para o alto mesmo, joga para as mãos de Deus, porque essas mãos estão aqui nessa noite, amém? Sem perca de tempo, vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 14. Amém? Êxodo 14, 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante. Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. Ibaú, por que você está clamando a mim ainda? Pare, simplesmente siga avante. Amém? Pode se sentar. Talvez você chegue aqui nessa noite com um cenário meio triste. Mesmo você estando na casa de Deus há um bom tempo, mesmo você sendo um pastor, você sendo um líder de célula, um trabalhador do reino de Deus. E você muitas vezes tem falado para Deus assim: Deus, será que vale a pena? Será que alguma coisa vai mudar na minha vida? Eu estou cansado, já são tantas lutas, são tantas situações. Às vezes chegamos, no mês de outubro, até com um certo cansaço. Corre de um lado, corre do outro e parece que nada muda. Mas o Espírito Santo, nesses últimos dias do ano, nesses meses, Ele tem nos dado cada sexta-feira, cada domingo, uma palavra de encorajamento para que sigamos avante, porque a qualquer momento tudo pode mudar. Esse cenário que nós estamos lendo nessa noite era um cenário que parecia impossível. Foi quando o povo estava fugindo dos egípcios. E quando a galera estava fugindo dos egípcios, de repente eles olham algum momento para trás e vê aquela multidão de egípcios correndo atrás deles. Correndo com cavalos, com armas, com tudo que eles tinham para detonar literalmente aquele povo. Talvez você chegue aqui nessa noite nessa situação.
Que talvez durante essa noite você falou com Deus, como alguns momentos eu falei, Senhor, tem momentos que parece literalmente que estamos sozinhos. Você olha para o lado, você olha para o outro, e você fala assim, Senhor, será que eu estou sozinha? Será que eu vou conseguir? E Deus fala para nós assim, naquele calor da noite, né? Mesmo a noite sendo fria, a presença de Deus faz a noite ficar quentinha. Ele fala assim no nosso interior, você pensa que está sozinho. Muitas vezes Deus nos deixa ficar sozinhos ao nosso olhar, porque Ele quer que a gente entenda o quê? Que a glória do milagre que vai acontecer será pelas mãos dEle. E não é culpa de ninguém. E você não está sozinho. Esse cenário que talvez você chegue aqui nessa noite enfrentando, é um cenário que foi o cenário que os céus montou para conseguir fazer com que você se achegue mais perto de Deus. E estar mais perto de Deus está além dos nossos títulos, além das nossas profissões, além de tudo dessa terra, além dos relacionamentos. Tem um momento na nossa vida que Deus, Ele nos quer tão pertinho dEle, que Ele toca até nas coisas mais preciosas da nossa vida, para nos deixar sensíveis, para se chegar mais perto dEle. A semana passada eu recebi uma mensagem da pastora Rose Lopes, no meio da semana. E eu não conseguia me abrir com ninguém, literalmente. E tinha sido uma das piores semanas, literalmente, na minha vida, falando lá em casa assim. O pastor ficou enfermo, o Bubu ficou enfermo, e eu sempre brinco, os meus 2 Marcos. E teve um momento na minha vida que eu falei assim, Senhor Jesus, eu não vou reclamar. Tinha a escola para chegar cedo todos os dias, meu novo compromisso. E teve um momento que, durante a madrugada, eu falei assim, Jesus, é muita coisa para mim sozinha, não vou aguentar, me ajuda, Espírito Santo. E eu fiquei com muita vontade de deixar a escola um pouco, fiquei com vontade de muitas coisas de não fazer. Porque tem momentos que quando você está sozinho, que você se sente sozinho, a primeira voz que você ouve é a voz do inimigo falar para você assim, você está sozinho, não faz, não caminha, não avança, paralisa, não se mexe. E eu falei assim, Deus, eu não aceito essa situação, Espírito Santo, eu não quero reclamar, eu não quero contar para ninguém, eu confio no Senhor, Espírito Santo. E foi muito engraçado, porque a pastora Rose, a gente tem até uma amizade legal, mas nunca assim, eu mandei uma mensagem para ela e falei para ela assim, ai pastora, está passando por isso, ou qualquer outra pessoa. Tem que estar muito, muito, muito difícil para mim pedir um help. E naquele dia, pela manhã, eu recebi uma mensagem dela. E ela falou para mim assim, nossa, Andréia, tá tudo bem? Eu estou muito preocupada. Eu passei 2 vezes essa semana em frente à escola. E eu não vi o carro de vocês. Eu queria te dizer o seguinte, que todas as manhãs você não me vê. Mas eu te vejo recebendo as crianças. Todas as tardes eu passo e eu vejo o seu sogro colocando a cadeira de roda do pastor no carro. E ali eu ouvi como se Deus estivesse falando comigo através da boca dela. Eu estou te vendo de uma forma ou outra, eu estou te enxergando. E aquilo para mim foi um alívio. E eu quero te dizer nessa noite, Deus está te enxergando de uma forma ou outra. Não pense que é o seu fim. Na verdade, esse fim é só um grande começo, para que você se torne mais forte, para que você possa subir o nível. Amém? Glória a Deus. Há momentos que a vida parece nos encurralar. De um lado, o mar fechado. Do outro lado, o inimigo se aproximando. O coração acelera, o medo grita e a fé parece muito pequena para o tamanho do problema. Foi exatamente assim que o povo de Israel se sentia. Depois que eles saíram do Egito, cheios de esperança, afinal de contas surgiu um líder, que tinha o subtítulo de um libertador, porque afinal de contas ele foi um hebreu, que Deus escondeu no meio dos inimigos.
E, de repente, o povo ficou feliz, porque o libertador deles aparentemente chegou. E eles caminhavam pelo mar com o libertador deles. Só que, em algum momento, o libertador deles era um líder homem, igual nós que estamos aqui, homens de carne, de sangue, tem alma, corpo, espírito. Que a alma também, às vezes, se entristece, que a alma às vezes também se cansa, que a alma às vezes também tem medo. Isso é natural porque somos humanos. E é aí onde Deus entra e nos mostra que o maior libertador de todos é Jesus Cristo, que o maior libertador de todos é o Espírito Santo de Deus, que o maior libertador de todos é a presença de Deus quando você se sente só. E de repente, o que aconteceu? Aquele líder, ele ouviu a voz de Deus e ele olhou aquele grande mar na frente dele. E Deus falou assim: atravessa, não se preocupa, avança. Eu não sei qual é o mar que você está tentando atravessar nessa noite. Eu não sei qual é o mar que você tem atravessado nesses últimos meses. Talvez tenha sido o mar do luto. Eu sei o que é muitas vezes estar na casa de Deus e estar sobre o mar diante do luto. Eu queria te dizer, o Deus do luto é o Deus que dá a glória da segunda casa, que nos reveste com uma alegria incomparável, uma alegria que quando vem um novo nascimento na nossa vida, de um bebê, de alguma situação, vem e cura outras dores que você tinha. Eu queria te dizer que em breve novas alegrias irão chegar. Tudo isso que está acontecendo na minha vida, que está acontecendo na sua vida, nada mais é do que uma grande construção de uma ponte que vai nos levar para um outro nível. Em breve todos nós estaremos sorrindo muito contente aqui na frente. E vamos querer ter alegria em contar novos testemunhos, novas situações, porque Deus está preparando o nosso coração, está moldando o nosso caráter. Recentemente o pastor Alex, ele veio aqui, o pastor Alex fugiu agora, Cardoso, estava aqui pela manhã e no treinamento dele, ele falou o seguinte: trate o caráter. O que o Espírito Santo tem feito conosco nos últimos dias? Sabe essa dor tão grande que está aí dentro do seu coração? É Deus construindo um caráter inegociável dentro de você. Porque quem quer carregar a glória de Deus, às vezes carrega uma dor muito forte e você não entende. Por que essa dor às vezes vem do nada? Por que a tristeza te pega do nada? Mas é a glória de Deus que quer se manifestar na sua vida. E o preço, às vezes a gente não quer pagar. Às vezes a gente não entende. Mas a glória dele é sobrenatural. Amém? Sim, o mar ainda estava fechado, mas Deus já tinha um caminho dentro do impossível. Fale assim, com o dedinho profético na sua frente. O mar, para a sua frente, é para você, não é para o seu amigo, é para você mesmo. Para o seu problema, que às vezes você chora sozinho de madrugada. O mar pode ainda parecer fechado. Mas o meu Deus já tem um caminho preparado dentro do impossível. E aquela galera, sabe o que aconteceu? De um lado e de outro, o mar se abriu. Só que há um mistério nisso tudo que a gente vai descobrir um pouquinho mais para frente. Em Josué, vou mostrar para vocês num versículo que eu li, a palavra não conta que o mar se abriu de baixo para cima. O mar abriu-se de cima para baixo. Então, os nossos problemas só vai ser solucionado com um toque de cima para baixo. Amém? O impossível é o palco dos milagres. O impossível não é o fim. É o cenário onde Deus revela quem Ele é para você. Enquanto o povo murmurava, Moisés orava. Qual tem sido o nosso posicionamento? Eu assumo verdadeiramente. Eu senti muita vontade a semana passada de reclamar, fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. Fazer coisas assim que eu tenho até vergonha de falar que eu senti. Mas eu senti coisas horríveis dentro de mim. Coisas muito pesadas. E o Espírito Santo só me chamou para orar um pouco mais, ficar um pouco mais quieta, se posicionar um pouco mais. Então você chega aqui nessa noite, talvez o inimigo já te afrontou de alguma forma ou outra, falando assim, ó,
você é líder, você ainda faz isso. Ó, você sente isso. Eu queria te dizer o que o Espírito Santo te fala nessa noite. Ei, você é humano, você é de carne, você é de osso. E é o meu Espírito que te fortalece. É o meu Espírito que te ensina. É nele que precisamos nos esconder. Porque existe a história, assim, da Bela e a Fera, e a gente só associa a Bela e a Fera para o lado masculino. Mas, às vezes, a gente também é uma fera. Eu estava me sentindo literalmente uma fera semana passada. E essa semana eu ainda tive alguns momentos dentro de mim que eu precisei lutar contra essa fera. A única coisa que nos torna bela, literalmente, é o Espírito Santo. E precisamos dele todos os dias. Todos os dias. Enquanto o povo murmurava, Moisés orava. Enquanto os olhos humanos viam apenas o perigo, os olhos da fé já viam a promessa. Hebreus 11, 29 diz: pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, como se não existissem água. O que estão tentando fazer os egípcios? Nada, porque eles se afogaram. O testemunho foi tão forte sobre aquele povo, que todo aquele povo, não só Moisés, mas a história que conta que aquele povo todinho, eles entraram no livro de Hebreus 11, onde Hebreus 11 tem pelo título da fé, os heróis da fé. Então, nessa noite, você que também que está aqui nessa noite, nós entraremos, não mais no livro de Hebreus, que não dá mais tempo de se escrever uma nova Bíblia, mas no céu, para as próximas gerações, os heróis da fé, as heroínas da fé. Aquele povo que chorava de madrugada, mesmo quando se achava sozinho. Aquela mulher que muitas vezes vem para o culto sozinha. Aquele pai, que também temos cenários aqui de pais que vêm sozinhos para a igreja. Você vai conseguir sim, homem, trazer sua mulher um dia. Você, mulher, um dia vai estar aqui com o seu esposo. Eu gostei recentemente muito de um testemunho que a pastora Maria trouxe mês passado. Daquela mulher, né, pastora? Que o esposo dela não ia para a igreja. E aquela mulher, ela era uma mulher de Deus, mulheres. E ela, mesmo que o marido dela humilhasse ela dentro da casa dela, mesmo ela sofrendo todas as afrontas que ela sofria dentro da casa dela, mesmo o marido dela tendo colocado ela para fora de casa para dormir no sereno, no escuro, no chão frio, na madrugada, aquela mulher perseverou firme. Aquela mulher, no outro dia, ela abriu a porta, ela entrou para dentro de casa e ela teve o caráter dela como uma mulher de Deus. E o marido dela se converteu. E o marido dela é um pastor famoso hoje, que até mortos ressuscita. Então, o seu marido, essa luta muito grande, essa coisa que parece muita vergonha na sua vida, na verdade você tem um apóstolo dentro da sua casa, você tem alguém diferenciado. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de estar aqui, eu não me canso de falar, de ensinar um pouquinho. Às vezes seu marido não vê, você pode estar com raiva, você pode estar sentindo o que for, mas a sua mão é uma mão santa, você tem uma aliança. Você vai colocar a mão lá no travesseiro onde esse homem dorme e você vai profetizar todas as bênçãos, todas as bênçãos. Você não precisa ficar vergonha do Espírito Santo, não. Você vai falar assim: Senhor, a minha vontade de matar, mas é o teu poder que opera em mim, as tuas palavras que traz vida, é as tuas palavras que traz a renovação da mente, igual Romanos 12, 2 diz. Então eu profetizo renovo aqui, eu profetizo aqui vida, eu profetizo uma vida que não é a minha vida, mas é a vida de Deus que caminha sobre mim. E você tem essa vida? Então você tem que colocar a mão em todos os lugares. Eu dei o exemplo para as mulheres casadas, mas você pode colocar a sua mão em todas as áreas da sua vida. No casamento, na vida profissional, na vida sentimental. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina aqui da igreja, eu fiquei muito triste, aquilo me abalou muito por dentro. E eu comecei a orar por ela a tarde toda, porque teve um dia recentemente que o pastor
Ele fez uma coisa que era o sonho da minha vida. Ai, meu Deus, talvez eu sonhei muito pequeno para alguns, mas era o sonho da minha vida. Você sabe o que é você crescer num lar onde ele não é tão estruturado? Daí um dia Deus te dá um casamento, Deus te dá um filho, e você tem a alegria de ver seu esposo ministrar na casa de Deus, e você ter a oportunidade de você ver o seu filho com o seu esposo no altar de Deus. Ah, gente, para mim é a maior alegria da minha vida. Para mim era algo que era uma cura interior dentro de mim. E glória a Deus, e talvez isso seja cura interior para muitas mulheres que um dia estão aqui. Se você é um homem que está aqui na casa de Deus, você tem a sua esposa, você tem seu filhinho, olha para mim, você é o maior troféu que a sua esposa tem. É a maior alegria para a sua esposa. Você pensa que a sua esposa precisa de muitas coisas, mas a mulher, gente, ela só precisa se sentir amada, só precisa se sentir segura, sabe? Às vezes você podia estar em tantos lugares. Às vezes eu também podia estar em tantos lugares, mas eu adoro vir para a casa de Deus. Eu amo quando eu vejo meu esposo aqui, eu amo quando eu vejo meu filhinho fazendo bagunça aqui. É a maior alegria, porque isso é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Você que tem a oportunidade de vir com a sua família na casa de Deus, você é uma pessoa tão rica e você às vezes reclama, você pensa que não, mas isso é uma alegria. Pastor Célio, quantas dores de cabeça Deus livrou a tua casa. Qual é a alegria de ver um filho que cresceu dentro da casa de Deus? Um filho que é um músico, um levita na casa de Deus. Criar uma nova geração. Ah, não precisava de mais nada. Isso é uma alegria, porque dos dias que a gente tem vivido, dias maus que realmente têm sido, gente, essa é a maior alegria que alguém pode ter. Hoje, vai saber o que as pessoas vão usar lá fora. Não pode beber, porque o metanol está em todas as bebidas. Até onde eu assisti o jornal esses dias, está proibido a manguaça. Está proibido. Então, o que a galera vai fazer, quem não está na casa de Deus? Vai se drogar, vai fazer outras coisas. E nós aqui? A gente pode beber à vontade. A gente pode beber muito hoje do Espírito Santo. A gente não tem problema em ficar bêbado hoje, porque essa bebida é mais forte que o metanol. Essa bebida não cega ninguém, não paralisa ninguém. Essa bebida não faz ficar com nenhuma sequela. A única sequela que essa bebida, essa água do Espírito Santo que está sobre a nossa vida vai fazer, é a gente ficar um pouquinho mais doidinho por Jesus, um pouquinho mais feliz, dar risada quando ninguém quer dar risada. Fazer umas coisas que as pessoas olham para a gente e falam assim, essa pessoa não é muito normal, mas está tudo certo. Quem te conhece de verdade sabe que você é uma pessoa normal. E amém, não é verdade, irmãozinho? Você é normal, né? Um pouco, né? Eu também. E está tudo certo. E é assim que o Espírito Santo nos faz se sentir, amém? Moisés não sabia que o mar se abriria. Ele apenas sabia que Deus não ia falhar. A fé não é ausência de medo. É apenas uma decisão de continuar confiando, mesmo quando tudo diz que não. Sabe assim, aquela frase que fala, vai com medo mesmo? É a fé. Vai com medo mesmo, galera. Quem tira o medo é a fé, é Deus. Tá com medo? Mas vai caminhando. Às vezes a criança, ela tem medo de dar os primeiros passinhos. Mas depois que ela dá os primeiros passinhos, ela corre sempre para lá, sem parar, para um lado e para o outro. Lá na escolinha tem uma menininha que ela chegou há um mês e pouquinho atrás. A menininha, ela nem andava, ela era toda travadinha, com as perninhas todas assim. Daí, de repente, ao pouquinho, a gente dava um banhinho. Bom, estamos num ambiente de igreja, né? Um banhinho e uma oração. Um banhinho, esticava a perninha e uma oração. Um banhinho e uma risadinha. Um banhinho e o Bubu batendo a cabeça sem parar para ela. Um banhinho e uma brincadeirinha. Gente, a menina só falta abrir as portas e sair correndo em tudo que é lugar. E é assim que o Espírito Santo faz com nós. Às vezes é só um banhinho no Espírito e vai saindo medinho, vai dando um passinho. E de repente, nós estamos... E que nem uns mini giraiazinhos correndo para lá e para cá. Porque é Deus que nos faz fortes. Amém? Talvez o seu mar hoje seja um diagnóstico de uma dor familiar. Uma porta que não se abre de jeito nenhum. Ou o mar seja algo muito triste. Um sonho que já morreu. Mas saiba, Deus,
Ele é especialista em abrir caminhos onde não existe estrada. Porque na lógica humana, quem ia imaginar que existia estrada no meio do mar? É só ser inteligente um pouquinho. Quem vai imaginar que existe uma estrada no meio do mar? Ninguém. Eu nunca ia imaginar, ninguém jamais iria imaginar. Isso só poderia ser um sinal da parte de Deus. Amém? Isaías 43:16 diz: assim diz o Senhor, que abre o caminho no mar e veredas nas águas impetuosas. O mar, ele pode ser violento, pode ser a maior turbulência, mas quando a minha voz, ela diz, separa-se as águas irão se separar, amém? E eu queria te dizer uma coisa, que parece muito simples, mas a gente esquece disso. O Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, e Ele é o Deus do nosso futuro. E não há variação de dúvidas nem de sombra, nenhum tipo de variação em Deus. E Deus continua sendo intacto, perfeito, invicto em todas as coisas. Então está na hora, igreja, de realmente voltarmos a acreditar de uma forma muito profunda, com um verdadeiro amor muito grande dentro do nosso coração. Porque é só o verdadeiro amor que nos deixa ver Deus de uma forma simples e ao mesmo tempo nos faz ver Deus de uma forma muito poderosa. Está na hora de fazer esse verdadeiro amor renascer dentro de nós. Hoje eu fiz uma brincadeira no grupo de líderes, em outro lugar, não sei nem se o povo ficou bravo comigo, mas está tudo certo. Está todo mundo tentando descobrir quem matou a Odete Roitman, né, pastor? Você assistiu na primeira versão, né? Quem matou? Não lembra, não? Pastor não lembra, mas disse que assistiu, mas amém. Mas resumindo, isso é um remake, gente. É uma novela que já passou. Agora a palavra de Deus, todos os dias tem uma novidade para a nossa vida. Precisamos saber, sabe o quê? É o mistério de Jesus na nossa vida. Quem é que vai matar o meu problema? É Jesus. Quem é que vai me dar um emprego novo? É Jesus. Quem é que vai me dar condições para comer bem, viajar, fazer o que eu quero fazer na minha vida que te deixa feliz? É Jesus. Quem é que vai me dar condições para ganhar discípulos de verdade, criar uma geração, sei lá o que Deus tem para cada um de nós? É Jesus. E às vezes nós estamos nos iludindo ainda com as coisas que é uma mentira. E uma mentira com porção dobrada. Quando na igreja somos ensinados a viver a porção dobrada na casa de Deus no Espírito Santo. E queremos nos encher com coisas que estão sendo repetidas lá no outro lugar. Lá nos outros canais, nas outras telas. Nada criativo. Como eu já disse aqui em um versículo anterior, Romanos 12:2, a criatividade, a renovação, quem nos pode dar? Só o Espírito Santo de Deus. Daí muitas vezes nós dentro da casa de Deus nos perguntamos, por que não acontece nada diferente na minha vida? Acho que não preciso falar mais nada, né? Vamos descobrir, gente, os mistérios é de Jesus, amém? A obediência que ativa o milagre. Sabe o que fez realmente aquele mar se abrir? Foi a obediência. Deus não mandou Moisés esperar o mar abrir. Deus mandou simplesmente que ele estendesse a mão. Simplesmente estenda a sua mão. A obediência de Moisés foi a ponte entre o desespero e o milagre. A sua obediência nesses cultos que você está vindo aqui assistir, quando a gente recebeu de um dos pastores a instrução para a gente trabalhar esse tema, você já está construindo uma ponte para um novo nível, assim como Moisés. A sua ponte já está sendo construída e em breve você vai estar sendo preparado para viver algo maior, algo muito maior, mas muito maior. Porque sabe o que a gente tem aprendido com o nosso Deus? Que Ele não sabe brincar em serviço. Ou é tudo ou é nada. E será assim que as plantas dos pés dos sacerdotes... Esse é o mistério que eu falei, preste atenção. Josué 3:13. E será que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor tocaram
nas águas do Jordão, as águas, elas foram cortadas de cima para baixo. Mas quando que foi cortado? Quando os sacerdotes verdadeiramente entenderam que tinham que continuar caminhando, levando a arca e simplesmente pisasse. Aqui, nessa palavra, fala sacerdotes homens, trazendo hoje para o nosso contexto. Todos nós somos sacerdotes, homens e mulheres. Quando cada um que sabe dentro do seu interior, que tem um chamado verdadeiro da parte de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, meu chamado é só quando eu virar pastor. Meu chamado é só quando eu virar líder de célula. Meu chamado é só quando eu chegar no segundo módulo da escola de líderes. Sabe quando eu descobri meu chamado? Eu descobri meu chamado quando eu era criança. Eu não era pastora da igreja, mas dentro do meu coração eu era pastora. E ninguém podia me falar o contrário. As pessoas podiam até falar que não, mas Deus dentro de mim já falava que sim. Às vezes você pensa assim, o pastor Matson que vai ter que me enxergar, né, pastor? Não, primeiro, quem tem que enxergar isso é você. Daí no tempo certo, Deus vai tocar ou no pastor Matson, ou no pastor Tiago, ou no pastor Marquinhos, ou no pastor Alex, no pastor Medeiros. Quem no apóstolo, quem Deus for usar para ser a pessoa que vai ativar verdadeiramente o chamado de Deus na sua vida. Mas antes de tudo, ele começa dentro de você. Sabe para alguém gostar de você de verdade? Primeiro você tem que se gostar. É isso. O nosso chamado também é assim. Eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar que eu tenho um chamado de verdade. E isso não tem nada a ver com título. O título vai ser uma consequência do futuro. Outro dia eu estava aconselhando uma discípula da minha geração, da geração Zoe, e eu falei para ela assim, amiga, não fica triste comigo, mas eu quero te dizer uma coisa, e eu quero te dizer isso nessa noite, igreja. Tem muitas coisas legais que eu colho na minha vida hoje, não é de alguns meses atrás a plantação, não é de alguns anos atrás. São coisas que foi plantada há muitos e muitos anos atrás. Sabe quando você estava escondido atrás do monte? Sabe quando você estava sozinho na rua? Sabe quando você foi mandado embora do emprego e você tinha muitos sonhos e você chorou sozinho na rua, que você não queria chegar em casa e falar, mais uma vez fui demitido, mais uma vez fracassei, ou mais uma vez eu não consegui vencer esse obstáculo. Sabe quando você estava sozinho, você só tinha um pouquinho de dinheiro e você passou o dia todo com vontade de tomar uma água a mais ou comprar um lanchinho diferente e você tinha no seu interior assim, vou guardar porque eu vou dar uma oferta. E não quer dizer que a oferta que quebrou tudo isso. Não, mas o meu coração, a minha vontade de saber que o meu pouquinho que eu tinha, Deus podia mudar a minha situação, que Deus podia santificar aquilo. Isso são os frutos que eu realmente colho hoje. Eu quero te dizer que de uns anos para cá, eu tenho recebido alguns bônus da parte de Deus, e glória a Deus. Mas a parte que foi uma base mesmo na minha vida, foi coisas que foi plantada há muitos e muitos anos atrás. Eu lembro que uma época, quando eu não estava em igreja nenhuma, e eu tive um dos meus primeiros empregos, eu lembro que uma vez eu escutei no rádio, que se a gente contribuísse para missões, eu nem estava na igreja, eu estava numa fase, igual alguns jovens sentem, perambulando por aí, mas eu tinha ainda um temor dentro do meu coração. Eu lembro que durante meses eu mandava o dinheiro para uma conta que o rádio falou. E eu falava assim, Deus, eu não estou servindo para nada nesse momento. Estou sendo totalmente sujinha. Mas tem alguém limpo lá. Mas a minha oferta, eu abençoo essa pessoa. Às vezes você se sente assim. Mas Deus vai te limpar. E Deus vai te fazer produzir novamente também. Porque a árvore, ainda que ela seja cortada, igual assim, às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes vocês passam pela rua, só tem um tronquinho desse tamanho, mas de repente você olha, tem um galinho pequenininho surgindo de uma árvore cortada. É assim que é o poder de Deus na nossa vida. Às vezes uma mudinha nova e passa-se os anos, aquela mudinha igual a palavra diz, ela vai crescer, ela vai se multiplicar, ela vai receber um renovo da parte de Deus. Talvez você chegue aqui também nessa sexta-feira se sentindo essa pequena mudinha. Mas essa muda, ela vai crescer, ela vai se transformar numa árvore tão grande. E ela vai ser a ponte para um novo nível na sua vida
e para as próximas gerações, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O mar nunca vai se abrir para quem reclama, nunca. O mar, ele só abre para quem obedece. Mesmo que esteja doendo, obedeça. Talvez você vai precisar de libertação, né, pastor Matos? Pedir ajuda para alguém. Eu, graças a Deus, eu sempre agradeço o pastor algumas situações que ele faz com a minha vida. Só que quando o marido faz, dói um pouquinho mais. Mas graças a Deus, porque senão quem ia me ajudar? Eu, infelizmente, eu falo infelizmente, tá? Eu sou órfã. E teve alguns momentos da minha vida que o pastor ia falar para mim, Andréia, eu vou te dar um toque, mas lembra que eu sou seu marido. Lembra que eu sou pastor na igreja. Lembra que eu não sou seu pai. E quando ele falava isso para mim, eu queria morrer no banheiro. Eu chorava de tanta vergonha. Mas graças a Deus, tinha alguém que ainda, mesmo sendo meu marido, porque às vezes o marido não quer falar essas coisas que dói, né? A gente espera que outra pessoa fale. Dói para o marido falar, dói sim para eles também. Porque às vezes a gente, mulher, a gente é muito sensível. Mas Deus, Ele vai nos dando entendimento, vai nos dando sabedoria. Mulher, se você tem um marido que às vezes dá um chacoalhão em você, ele te ama, tá bom? Vai por mim. Quando o marido não gosta nem um pouquinho, ele não fala nada. Tudo tá bom. E assim, não é legal alguém que fala para você, tudo tá bom, né? Eu não gosto. Às vezes até meu filho, quando eu falo para ele assim, filho, tá bom. Ele vira de uma forma bem firme para mim, assim, fala assim, mamãe. Porque ele já sabe que o tá bom é algo mais ou menos, é algo sem graça. Então, se você tem alguém que põe graça na sua vida, agradeça. E às vezes o pastor falava para mim assim, para de reclamar um pouco, Andréia. Eu acho que o seu problema é esse. Eu não queria falar. Mas ele ia lá e falava. E quando ele falava, realmente, eu me sentia muito feia, muito inútil. Mas graças a Deus, depois vinha o Espírito Santo e me curava. E ele nunca falou para o meu mal. Ele falava para o meu bem. E glória a Deus por isso. Então, homens e mulheres, se o seu melhor amigo é o seu parceiro, glória a Deus. Se você tem alguém que quando você fala uma besteira aqui no altar, você pode sentir confiança. E a pessoa fala, ali você se perdeu, hein? Ali você falou besteira. Glória a Deus. Lu, se alguém falar para você, mãe, hoje fugiu um pouco. Graças a Deus, querendo ou não, está entrando no ouvido. Querendo ou não, te viu. E isso está tudo bem, está tudo certo. E isso é bom. Você não está sozinho. Deus trabalha no invisível. O texto diz que o vento soprou a noite toda. Enquanto o povo dormia, o vento de Deus já estava abrindo o caminho. Sabe esses ventos que vêm vindo na nossa direção? Sabe esse turbilhão de emoções? Sabe essa alma que está gritando aí, tentando se debater? Essa alma que em algum momento está querendo endemonizar? Escute, é porque essa alma, de alguma forma ou outra, ela já ouviu o Espírito. E ela está tentando abafar o Espírito. Mas o Espírito já está pronto. E Ele está querendo se manifestar nas nossas vidas. Amém? Não é porque Deus está em silêncio que Ele está parado. Ele trabalha nas madrugadas da nossa fé. Quando tudo parece escuro e sem saída. Lá começa a se chegar ao Deus do impossível. Caminhando sobre o impossível. O povo... Ele atravessou, sabe como? Em seco. Como que pode? Era um mar infinito. Era um mar profundo, gente. Como que pode Deus fazer ainda a galera olhar para o chão e ver a terra seca? Porque sabe o que acontece? Quando os milagres tocam a nossa vida. É uma cura tão grande que a gente não consegue nem um pouquinho lembrar das lágrimas, das dores. Durante muitos anos eu tinha vergonha de não ser mamãe da minha parte. Isso cada um tem sua intimidade com Deus. Mas eu fui bem afrontada nessa área. Eu lembro que um dia fui brincar com um bebezinho. Olha, gente, eu gosto de criança. Não, hoje eu nem tinha uma escola. Eu lembro que um dia eu fui brincar com um bebezinho. Eu tenho até vergonha de contar isso, mas glória a Deus. Eu fui brincar com um bebezinho. E quando eu fui brincar com o bebezinho, o pai daquela criança falou para mim assim, coitada de você, né? Você nunca vai poder ter um desse.
Então, há dores que só Deus sabe o que você passou. E eu lembro que quando o Bubu nasceu, eu falei, Deus, eu só não tenho mais um menininho. Eu já tenho um levita, eu já tenho alguém muito especial para mim. Alguém especial em todos os aspectos. Alguém que curou uma dor. Alguém que curou uma vergonha. Então você, nessa noite, talvez você se sinta muito envergonhado por uma situação na sua vida. E você nunca teve coragem de contar para ninguém. Mas Deus, Ele trouxe você aqui nessa sexta-feira para te dizer o seguinte: há risos na sua direção, há alegria, há cansaço. Igual hoje eu tenho um cansacinho, que às vezes eu estou correndo de um lado por outro. Às vezes a pastora Maria fala para mim assim, no final dos cultos: glória a Deus pela sua vida, hoje você correu, hein? Gente, eu não saía nem daquele cantinho. Eu já estava ficando uma pessoa acomodada, mesmo sendo esposa do pastor Marquinhos. O menino veio até para me levantar do meu lugar, para ver outros rostos que eu nem via mais na igreja. Porque às vezes a gente só está sentado também. E isso também não é isso que Deus tem para as nossas vidas. A igreja, o pastorado, a liderança, as atividades é um pouquinho mais. Às vezes é você passar por um corredor, dar um abraço numa mãe que está igual você. Às vezes é você falar com alguém que você nunca falou na igreja, dar um abraço, um apertinho de mão. Deus vai tirar você do seu lugar também. Pode ir desacostumando. Deus vai te mover igual Deus tem me movido nos últimos dias. Às vezes eu achava assim, que o meu mover era para um lado, mas Deus está me levando para outro. E está tudo bem, está tudo certo. Porque de alguma forma eu tenho visto o quanto que Deus tem me usado onde Ele quer me usar. Amém? O que antes era uma ameaça, virou passagem. O que parecia o fim, se transformou em um novo começo. Deus não apenas abriu o mar, Ele secou o chão. E isso mostra que o Senhor cuida de detalhes da sua vida. Ele não quer que você apenas sobreviva a uma travessia. Ele quer que você testemunhe com muito poder, com muita unção e com muita firmeza os seus passos, sabendo que o Deus que deu a tempestade, o Deus que permitiu o mar estar na sua frente, é o mesmo Deus que vai fazer você andar sobre as águas e de pés secos. Levante-se. Coloque a mãozinha no seu coração. Feche seus olhos algum minutinho e coloque a mão no seu coração. Nesses primeiros toquinhos do teclado, eu gostaria que você falasse para Deus nessa noite assim: meu Jesus, meu Salvador, meu amigo, meu companheiro, você tem assistido às minhas dores, às minhas lutas, até as minhas fraquezas. Você tem me ajudado nas minhas dificuldades. Você tem me ensinado a ser forte quando eu acho que não vou conseguir mais. Você tem me dado novamente um novo suspiro, novas alegrias. E eu entrego, Senhor Jesus, nessa noite toda a minha ansiedade. Eu entrego para Ti todos os meus medos. Eu entrego para Ti também os meus fracassos, Senhor. Porque eu quero passar, Deus, por esse mar de pé seco. Eu quero construir, Senhor, as pontes para um novo nível. O mar vermelho, ele continua se abrindo na sua direção nessa noite. Sabe por quê? Porque aquele que tem o controle sobre o ar, sobre o vento, o controle sobre todas as estações, aquele que fez o sol, aquele que faz a chuvinha dessa noite, Ele está sobre o controle da sua vida. Ele continua acreditando nas promessas que Ele tem para você, porque Deus nunca erra. E quando Ele fez você, Ele falou mais uma vez assim: tá tudo certo, tá tudo bem,
Ele vai dar conta. Ela vai conseguir. Ela só está construindo uma nova ponte, porque ela está subindo de nível. Ele está subindo de nível. Existe algo maior sendo preparado na direção dele. Eu queria que você abrisse seus olhos nessa noite e começar a se ver, ó. Talvez você chegue assim, ó, desse jeitinho, ó. O mar de um lado, do outro. Mas eu queria que você já começasse a sentir Deus, ó, te envolvendo, ó. Igual as notas da música nessa noite. Comece a cantar para Ele. Faça desse louvor sua oração. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Toda dor vai embora em nome de Jesus. Me submergir a Tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Escuta. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Comece a apontar a fumar Vamos, na sua aleluia. frente. Não fica com medo, não. Comece a levantar para Ele um novo aleluia nessa sexta-feira. Comece a dizer para Ele: eu estou caminhando. Eu estou caminhando. E sabe o que eu já consigo enxergar ali na frente? A terra que mana leite e mel. Eu já consigo entrar no novo nível. Eu já consigo me sentar na mesa assim como meu Deus me prometeu. Eu já consigo viver coisas novas. Eu já consigo ver indo embora o luto. Eu já consigo ver indo embora a tristeza. Eu já consigo viver um outro nível. Você já está entrando num novo nível nessa sexta-feira. Deus está te fazendo atravessar todos os mares, todas as situações. Se encha do Espírito Santo nessa noite. Não tenha medo, não tenha medo. Me submergir a Tua mão, me traz à tona pra respirar. Existe um novo respiro na sua direção nessa noite. Existe sopro de vida de Deus nessa noite aqui.